Então, agradecemos, né, bastante essa primeira mesa da tarde e vamos continuar com a presença ilustre do professor Tiago Ferraz. Estou muito feliz por você ter aceitado o nosso convite. Apenas peço desculpas porque nós tivemos assim muitos probleminhas técnicos durante essa apresentação da tarde. Acabou né, dando esse probleminha aí de horário, mas eu vou lhe apresentar e daqui a pouco a Lígia assume de volta, tá? Eu não sei se o professor Pedro, ele está também no backstage, podia colocar os dois aí juntos, eu não estou vendo ele aqui, mas enquanto isso, vou apresentar aqui o professor Tiago Ferraz da Silva, possui graduação em Ciências Biológicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, tem mestrado em Genética e Biologia Molecular pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também doutorado em Ciências Biologia Genética pela Universidade de São Paulo. Eu queria saber como é que vai ser a parte da projeção, que ele já está no backstage. Você vai projetar ou é a Lígia? Consegui voltar, gente. Comprei mais dados móveis. É muita humilhação. Vocês todos me ouvem? Tá tudo bem com o som? Você quer compartilhar? Eu consigo compartilhar. Tudo bem. Daqui, eu acho. Deixa eu ver se... Vocês todos conseguem ver a tela? Deixa eu sair. Não sei se vocês... Alguém tá vendo? Deixa eu ver. Então... Você já pode iniciar a sua apresentação, mas você vai conseguir projetar? Sim, eu consigo projetar, só preciso saber se está funcionando, na verdade. Deixa eu compartilhar de novo. Está aparecendo para você? Agora, acho que... ele dá uma sumida quando... deixa eu achar aqui. Aqui. Ok. Vocês conseguem ver? Todo mundo? É que na minha tela não aparece ninguém, então eu tô meio sem retorno. Na sua tela não aparece, porque eu vou fazer o print que está projetando aqui. Aparece para a gente. Você não está conseguindo ver a sua projeção? Não, eu consigo ver a projeção. Eu só quero saber se vocês estão enxergando o que eu estou vendo, na verdade. Que é o Sim, primeiro slide. aqui aparece a sua projeção. Perfeito, então. Então, eu acho que eu vou começar. Eu queria primeiro agradecer o convite para falar um pouco sobre as contribuições arqueogenéticas que eu desenvolvi durante o meu doutoramento. Queria só fazer uma pequena correção rápida. Infelizmente, ainda eu não sou professor aqui na USP, mas estou me encaminhando para, estou no meu pós-doc ainda, em arqueogenética aqui no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Espero que conseguir essa vaga como professor em algum momento no futuro próximo, mas ainda não aconteceu, então só fazendo deixando essa pequena nota. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o meu doutoramento, que focou, então, em contribuições arqueogenéticas para a história das sociedades construtoras de sambaquis,
da região da costa sul e sudeste brasileira. Meu nome é Thiago Ferraz. Então, falando um pouco de ocupação da costa, eu vou tentar não me estender muito, quero terminar a apresentação em pelo menos 15 minutos, acho. Mas só para dar uma contextualização, então, as populações sambaqueiras, né, os construtores de sambaquis, eles estão distribuídos de forma descontínua durante toda a costa brasileira, saindo então da região sul à região sudeste, absente em muitos casos na região do nordeste, e então retornando os registros arqueológicos na região norte, na costa norte brasileira. São basicamente construções feitas majoritariamente de conchas por caçadores, pescadores, coletores. Essas sociedades, então, são localmente, ou né, em todo o contexto de arqueologia brasileira, eles são conhecidos como sambaquis, que é uma palavra de origem tupi, aportuguesada, digamos assim, que vem da palavra tambaqui, que descreve basicamente esse monte de conchas. Eles estão presentes, então, no registro arqueológico, né, na cronologia de ocupação da costa brasileira, entre 10 mil e 1000 anos antes do presente. Os sambaquis mais antigos que a gente tem registro atualmente são sambaquis fluviais, ou seja, conectados a córregos de água ou rios, enfim, né, regiões lagunares. E os sambaquis costeiros, o mais antigo que a gente tem atualmente registro é o sambaqui do algodão, que tem aproximadamente 8.600 anos para a região costeira. Então, os sambaquis, eles são constituídos basicamente dessa profusão de conchas de moluscos, ossos de peixes e fauna marinha. Alguns registros botânicos também são encontrados, registros de cultura material, esculturas, como os famosos zoólitos, mas a gente tem também adornos corporais, como colares de conchas, bulbo timpânico de baleia, usado como adorno corporal também, e os sepultamentos. O meu trabalho, basicamente, ele se foca, então, nesse último registro arqueológico que a gente pode encontrar nesses sítios, que são os sepultamentos humanos, e aí eu tento estudar, então, a diversidade e a dinâmica populacional desses grupos, dessas sociedades costeiras, com base no DNA extraído desses elementos ósseos. Então, dando um contexto, um pouquinho do contexto do que são os sambaquis, aqui à esquerda a gente tem uma foto de um sambaqui, que foi um sambaqui que a gente estudou, que chama Jabuticabeira 2, que está localizado na região de Santa Catarina, na costa de Santa Catarina. E nesse sítio, especificamente, a gente tem um contexto de mudança estratigráfica que é bem importante para contar um pouco, que nos diz um pouco, nos indica um pouco da história desse sítio, e principalmente da história de ocupação de alguns sambaquis, porque esse padrão se repete algumas vezes. Então, no sítio Jabuticabeira, a gente tem uma porção que a gente chama de porção conchífera, que são essas camadas mais basais do sítio, e também mais antigas, que tem uma profusão de conchas com a sua composição, e depois a gente tem os sambaquis, que alguns autores ainda discutem muito essa parte, é bem específica para a arqueologia da região de Santa Catarina, que são os sambaquis tardios, que então a gente vê a entrada ou a adição de novos componentes estratigráficos que nos indicam, então, uma mudança comportamental ou talvez a chegada de novos grupos humanos naquela região. E por último, a gente tem um exemplo do Sambaqui Galeta 4, que na verdade não é um sambaqui, é um sítio que a gente chama carinhosamente de Sambagê, um sítio, um Ictio Mound, que basicamente não tem a presença de muitas conchas, é mais a presença de sedimento, de areia, ou de ossos de peixes, e alguns sepultamentos com registros de cremação e outras características peculiares para esse sítio. Mas uma das coisas que chama muita atenção nesse sítio é a presença de uma tradição ceramista nas camadas mais superficiais, que está associada, então, aos G do Planalto Central, que é a tradição Taquara e Tararã. Então, esse contexto arqueológico é muito bem discutido, mas a gente, então, no meu projeto de doutorado, a gente tentou se debruçar sobre essas questões e tentar responder algumas delas com os dados de DNA antigo.
Então, como eu falei para vocês, dentro da cronologia dos sambaquis, a gente tem aqui à esquerda, então, os sambaquis mais antigos para a costa dessa região sul e sudeste, principalmente da região de Santa Catarina, que eu estou apresentando só os dados de Santa Catarina, mas se, em algum grau se sobrepõe com os sambaquis do sudeste, do que eu também estudei. Então, a gente tem uma distribuição que vai entre 5.000 anos antes do presente até mais ou menos 1.000 anos antes do presente, onde a gente tem essa transição entre as construções que a gente clássicas de um sambaqui, ou seja, desses montes de conchas, e aí depois a gente tem então a presença dessa transição, nessa fase final dessa construção, desses montículos, desses montes, e a presença então de outros sítios que estão associados a outras etnias e outras sociedades, como os G do Planalto Central, ou mesmo os Guarani, baseado então no registro de cultura material e outras composições de sítio, que eu não vou entrar muito em detalhe aqui. Mas uma coisa que é importante, então a gente vê que a cronologia do sítio Galeta 4 vai em torno de um pouquinho antes de 3.000 anos, 3.000 anos e 500, mais ou menos, até um pouco antes de 1.000 anos, onde a gente já começa a ver essa transição entre concheiro e os sambaquis, que a gente carinhosamente chama de tardios, no estudo de arqueologia costeira da região sul. A gente tem, então, o Sambaqui Galeta 4, que, na verdade, é um Ictium Mound, e tem presença de cerâmica taquara e tararé. Então, basicamente, essa difusão dessas cerâmicas no período, digamos, chegando ali o período proto-histórico, a difusão e expansão desses grupos, dessas sociedades ceramistas é anterior a isso, mas a gente aqui está focando, então, no período proto-histórico, de presença dessas culturas na região, principalmente na região costeira. Então, a gente tem as tradições Una e Aratu, na região ali do Nordeste, a tradição Tupi-Guarani, amplamente distribuída ao longo dos rios e da costa brasileira, principalmente na região sul e sudeste, e depois a gente tem, então, overlapping time com as outras tradições ceramistas. A gente tem a tradição Taquara e Tararé, também presente no litoral ali de Santa Catarina. Então, a gente tem essa sobreposição de culturas ceramistas que também aparecem no topo, muitas vezes, ou nas camadas superiores dos sambaquis, e que nos indicam, então, a chegada desses grupos indiretamente. A gente vai tentar testar isso de forma, utilizando uma outra metodologia, que é o DNA antigo. Então, falando um pouco sobre as linhagens, a gente tem basicamente 4 grandes grupos linguísticos que compõem, então, a diversidade etnolinguística brasileira. A gente tem, obviamente, diversas línguas indígenas, mais de 320 línguas e etnias espalhadas pelo país, mas a gente foca aqui em agrupa em 4 grandes famílias linguísticas, que é Arawak, Caribe, Tupi e Ijê. A família Tupi-Guarani, então, é uma das principais famílias citadas durante esse processo pré-invasão europeia. Então, eram as populações que ocupavam basicamente a região da costa, e essas populações G que ocupam toda a parte do Planalto Central, incluindo a região sul e sudeste. Então, a gente tem os G do Planalto Meridional e os G que depois vão ser importantes para a gente conseguir contextualizar, então, esse processo de encontro entre as comunidades costeiras e as populações etnolinguísticas atuais ou recentes. Então, aqui eu trago duas perguntas do meu doutoramento. A gente, obviamente, teve mais perguntas que essas, mas para simplificar aqui em pouco tempo, eu trouxe 2 que a gente vai tentar responder durante essa apresentação, que é a conexão, então, tentar entender a conexão das populações das sociedades sambaqueiras com as populações caçadoras-coletoras do Holoceno inicial, ou seja, as populações que estavam aqui há pelo menos 10.000 anos, e como elas se relacionam com as populações sambaqueiras, e também entender, então, como essa sociedade, ou como essas sociedades se organizavam, digamos, demograficamente,
Então, a gente tem vários indícios que mostram que os sambaquis eram uma corrente de pensamento que afirma que os sambaquis, né, ou propõe que os sambaquis são uma entidade mais homogênea, amplamente distribuída pela costa, e uma outra, então, vertente, né, de arqueologia brasileira, que busca, então, entender pequenas estruturações ou propõe, então, que esses grupos estavam organizados em pequenas sociedades, mas que compartilhavam pelo menos esse comportamento de construir esses montes de concha. E isso é uma das questões que a gente vai tentar responder com os dados que a gente tem, ou pelo menos contribuir para essa discussão. Esse projeto, então, meu projeto de doutoramento foi parte de um projeto muito mais amplo, binacional, que inclui, então, o Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, o Instituto de Biociência da USP e o Instituto Max Planck. Esse projeto se mantém ativo, então a gente ainda tem outros projetos que estão sendo desenvolvidos nessa colaboração binacional, incluindo a construção do espaço em que eu estou localizado agora, que é o Laboratório de Arqueogenética da USP, do MAI-USP, e a sala limpa que está ao meu lado aqui. Basicamente, a gente está construindo, acabei de receber alguns equipamentos novos, então a gente ainda está nesse momento de montar esse espaço. Então, para fazer esse estudo, a gente utilizou principalmente o osso temporal, ou a parte petrosa do osso temporal e os dentes humanos, mas a gente pode também observar, enfim, tentar extrair DNA de outras fontes possíveis, como os ossos longos, material inorgânico, plantas, coprólitos, ou mesmo tecidos mumificados. Todos esses materiais orgânicos e inorgânicos são possíveis, passíveis de serem analisados e o DNA ser extraído. Depende muito da condição também ambiental. Para fazer esse processamento, então, aqui um esquema muito simplificado do que é todo o processo de extração de DNA antigo, que não é um processo trivial. Então, a gente utiliza todo esse equipamento desenhado nesse esquema, nesse desenho à esquerda, vários pares de luva, essa cobertura toda para a gente conseguir proteger a amostra, porque é uma amostra muito sensível. Só a título de curiosidade, a nossa digital humana, só a marca da digital humana tem 5 vezes mais DNA muitas vezes que uma amostra que a gente está processando no laboratório, então por isso que a gente precisa tanto de um espaço limpo, quanto de um rigor durante o processo de análise. Então, como eu falei para vocês, a gente usa principalmente o osso temporal e os dentes para fazer a extração de DNA do pó de osso. A gente usa entre 30 e 150 miligramas de pó de osso para poder fazer a extração química do DNA. Esse DNA, então, ele é basicamente marcado e tratado quimicamente para remover essas marcações, esses danos intrínsecos do DNA fragmentado e pós-mortem. Então, a gente reduz em 50% esses danos que são característicos do DNA antigo, para poder, então, fazer a captura de marcadores genéticos específicos para as nossas análises, para o estudo de demografia histórica, principalmente. Então, a gente está usando 2 metodologias de sequenciamento. Primeiramente, um shotgun raso, para identificar a quantidade de DNA endógeno, ou seja, a quantidade de DNA do indivíduo na amostra, dentro de um mar de contaminantes, digamos assim, e também para identificar esses padrões de dano que são característicos do DNA antigo, que podem nos dar um indicativo de autenticidade desse DNA. Após esse shotgun raso, a gente faz uma captura direcionada, então, um enriquecimento via PCR, para enriquecer determinadas porções do genoma e conseguir sequenciar elas de uma maneira direcionada. Então, a gente tem em torno de 1.240.000 marcadores genéticos, ou SNPs, amplamente distribuídos no genoma, e que nos dão uma ideia generalista de diversidade genética para a gente poder fazer os estudos de demografia histórica. Então, basicamente, esse projeto começa um pouco antes do meu doutoramento, mas em 2018, quando eu já estava nos primeiros anos de doutoramento, a gente conseguiu publicar um artigo com os primeiros dados genômicos brasileiros antigos, que foi publicado por pós e colaboradores em 2018. Então, a gente publicou 5 indivíduos no sítio Dapa do Santo, que data de 9.600 anos antes do presente, 2 indivíduos de Laranjal, que é um sambaqui fluvial,
do Holoceno Médio, datado em 6.700 anos, esses indivíduos, né, média de datação para esses indivíduos, e o Sambaqui Moraes, que também é um sambaqui fluvial de 5.800 anos. Ao mesmo tempo que a gente publicou esse artigo, outro grupo de pesquisa publicou também dados para a Caverna do Sumidouro, ou Lapa do Sumidouro, que é um sítio muito próximo do sítio da Lapa do Santo. Então, dando um panorama mais generalista do que é essa região de Lagoa Santa, a variabilidade genética da região de Lagoa Santa, e esses dados, então, eu compilei no meu doutorado para a gente poder comparar com as populações costeiras. Então, como eu falei para vocês, no meu doutoramento a gente ampliou, então, as análises, né, essa prospecção, digamos assim, de diversidade genética antiga, tendo amostras, então, do Nordeste brasileiro, da Amazônia, da região da costeira sul e sudeste e da região de Lagoa Santa. Então, a gente processou em torno de 96 indivíduos. Desses 96 indivíduos, 34 deles têm DNA genômico suficiente para a gente poder fazer as análises. Desses 34, apenas 30 deles são não aparentados, e foi os que a gente usou para as comparações de genética de populações. Mas a gente não pode fazer nenhuma comparação sem nenhum dado genético adicional. Então, o que a gente fez foi utilizar 2 bancos de dados genômicos para populações nativo-americanas. Então, a gente focou aqui só nas populações brasileiras, em comparações dentro do Brasil. Então, a gente tem o dataset da Illumina, publicado pelo professor Reich em 2012, que contém algumas populações brasileiras, e a plataforma Human Origins, que também apresenta algumas outras populações nativo-americanas, alguns grupos indígenas importantes, para a gente entender essa conexão entre presente e passado. Então, para fazer tudo isso, a gente usou diversos métodos, mas a gente divide basicamente o trabalho em 2 grandes áreas. Primeiro, a autenticação desse DNA antigo, então ver a quantidade de DNA endógeno, os padrões de contaminação, testar métodos de clusterização para ver se a gente consegue identificar algum tipo de contaminação residual. Também a gente faz análise de parentesco, para não ter nenhum viés nas análises populacionais. E depois de todo esse processo de autenticação, a gente se move, então, a gente passa para o processo de análise populacional de fato, e as análises mais pesadas, usando diversas estatísticas. Aqui eu trouxe só algumas estatísticas F3, F4, o conjunto dessas estatísticas F, que é o Keep Wave, Keep Graph, e alguns outros métodos como o FST e Runs of Homozygosity, que a gente usa bastante para identificar, então, blocos em homozigose e tentar entender um pouco sobre consanguinidade e alguns processos demográficos importantes. Levando em consideração, então, a homogeneidade das populações costeiras, que foi o foco do meu doutorado, a gente observa diversas relações dentre essas populações, dentre esses grupos, essas sociedades costeiras, e a gente observa também que essa história é muito mais complexa do que a gente imaginou. Então, a gente vê tanto o fluxo gênico entre populações costeiras e grupos interioranos, como os próprios Gs, né, os Gs do Planalto Central, aqui representado por Chavante, os G do Sul, representado, então, por Caingangue. A gente tem uma associação mais forte com indivíduos Caingangue para os sepultamentos mais recentes da Costa Sul, como os indivíduos mais recentes do sítio de Abuticabeira, que estão sepultados em outras camadas do concheiro, ou mesmo o sítio Galeta 4, que apresenta essa cerâmica Taquara e Tararé, que está ligado, então, à expansão dos G do Sul em algum momento histórico. E também a gente observa, então, para os sambaquis do Sudeste, a gente observa, então, uma outra afinidade genética, né, uma outra compartilhamento de alelos, associando, então, os indivíduos mais recentes do Sambaqui do Limão, situado na região do Espírito Santo, com um grupo amazônico, representado aqui por Zoró, pela etnia Zoró. Então, a gente vê esse contato entre os tupi amazônico e as populações costeiras da região do Sudeste. A gente também observa várias evidências que nos comprovam, que nos auxiliam a entender
que essas populações da região sul e da região sudeste formam basicamente dois grupos sociais que estão altamente ligados, ou seja, os sítios próximos têm um compartilhamento genético bem mais alto do que os sítios mais afastados nessa distribuição. Da mesma forma, a gente observa que não existe uma afinidade genética entre a região sul e a região sudeste, ou seja, não existe um excesso de compartilhamento de alelos entre esses dois grupos costeiros, mesmo tendo eles praticamente em overlapping time, ou seja, se sobrepondo nessa passagem temporal, nessa análise temporal. Então, para encerrar um pouco, eu gostaria de agradecer as empresas de fomento, FAPESP, o DAD, que me proporcionou ficar 2 anos na Alemanha fazendo treinamento de extração desse DNA e análise, ao CNPq e FAPESP, que basicamente forneceram todo o subsídio para a gente poder fazer as coisas aqui, sobreviver durante o doutorado, basicamente, e as instituições, o IB, o MAI e o Instituto Max Planck, pelo apoio, pela acolhida nessa jornada de quase 5 anos e uma pandemia. Então, eu gostaria também de agradecer ao grupo de pesquisa, os colaboradores e os coordenadores desse projeto, que é um projeto bem amplo, o professor André Strauss, que é o responsável por esse projeto, o Cosmo Post, que foi o meu supervisor na Alemanha, assim como o professor Johann Strauss, e a professora Takta, que foi minha orientadora no IB, genética, que me acolheu desde o mestrado até o doutorado. Então, muito obrigado a todos os outros colaboradores e ao grande equipe de arqueólogos, time de arqueólogos e arqueogeneticistas e geneticistas de população que me ajudaram a compor essa grande história, ou, digamos, as primeiras contribuições sobre a ecologia arqueogenética brasileira, basicamente. Ok, muito obrigada, professor Tiago. A gente vai pedir agora para o professor Dr. Pedro da Glória entrar e depois a gente coloca os dois para a gente fazer os comentários e responder as perguntas do público, ok? Uhum.